Eu não gosto de Andor. Os caras estão me tirando. E existe uma série de motivos que eu posso listar, e eu vou listar, porque chegar nessa conclusão pra mim, fã de Star Wars, não foi nada fácil. Tanto que até agora eu não aceitei muito bem isso. Mas essa conclusão veio a mim junto com a conclusão da segunda temporada de Andor, que mergulhou mais uma vez em um universo cheio de dramas bem humanos e bem realistas, visto o que o fã de Star Wars consegue alcançar. Mas por que será que tudo isso não consegue tocar tantos fãs de Star Wars, como eu, por exemplo, mas também não consegue tocar pessoas bem diferentes de mim? Então, se você quer entender junto comigo, porque isso aqui também é uma parte de reflexão que eu faço com vocês, já deixa seu like, a sua inscrição, e vem entender com a gente que, por mais que o discurso seja de fato bem autêntico e bem próximo a gente, ele pode não atingir a todos, assim como o Andor nos mostrou nessa conclusão da segunda temporada. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador sobre Andor, um compilado aqui meio da primeira e da segunda temporada juntos pra vocês. E assim, vai muito reflexão minha pessoal que eu tô tendo desde quando eu terminei de assistir a série, por conta de que assim, primeiramente vou pegar um gancho de um vídeo do PH Santos, que ele cita que em vários pontos de Star Wars de que talvez um grande problema da franquia hoje seja que ela queira ser tudo ao mesmo tempo, e não o que, digamos assim, determina o que as outras franquias ou o que a cultura pop queira ser ou deva assistir. E a partir talvez dessa reflexão que a gente possa entender o que pode ter acontecido com Andor, não só para entender a minha dor, mas também para entender por que o que Andor tem a oferecer de melhor para as pessoas não chegou até elas ou não foi compreendido. Porque sim, Andor é uma das melhores coisas, se não a melhor coisa feita de Star Wars nessa fase Disney, e que independente da opinião que eu dei aqui, ela merece sim ser exaltada. Você está aqui, está pronto para lutar! E eu digo isso porque mostra como Star Wars pode ser uma obra bem diversa, e ainda assim, ser Star Wars. E isso que eu acabei de falar, talvez seja a maior contradição minha no vídeo, mas que fica aí que você vai entender ao longo do meu desenvolvimento porque que esse meu elogio é ao mesmo tempo o meu contraponto. Primeiramente porque ela tem várias referências a Star Wars, do universo expandido, de livro, quadrinho, principalmente de filme, animação, e tá tudo bem sutil colocado, desde planetas a elementos, artefatos, itens. Andor tem muito dessas coisinhas pra você pescar. E a execução tanto do roteiro quanto da história é excelente, porque através dos personagens você vai sendo conduzido por caminhos que vão levar junto, não só com eles, a narrativa pra gente culminar no ponto de não volta de Andor, que é o Rogue One, que vai desdobrar no episódio 4. Uma coisa alimenta a outra, eles vão crescendo em progressão de uma maneira bem proporcional até. Mas dentro dessas tramas, ela demonstra muito como que um povo pode ser oprimido perante apenas um desejo de alguns poderosos sobre eles, sem que eles tenham muita autonomia sobre o que deve ser feito, chegando a um cenário de resistência perante ou orgulho ferido, ou simplesmente o direito de existir, como foi, por exemplo, aconteceu com o povo de Gorman na série, que busca entender onde eles estão localizados, visto que eles saíram de um cenário de luxo, de onde teoricamente estava tudo bem, para um cenário de totalmente lutar para existir e resistir em convicções, em opiniões e em status, efetivamente. Esse ponto do luxo ao lixo pode ser colocado no exemplo de Gorman, mas pode ser colocado também nos exemplos mais extremos, como dos planetas que simplesmente deixaram de existir e que nem tiveram tempo de fazer essas reflexões através do surgimento de um futuro bem próximo ao de Andor, com a ascensão da Estrela da Morte. E não só lá, mas ao longo de todas as sociedades que a gente vê nas duas temporadas, a gente vê muito reflexo de como que uma sociedade sofre ao ser subserviente a outra, ser subserviente a uma supremacia que tenta impor as suas vontades, impor seus desejos, independente do que aquela sociedade queira para ela mesma. Tendo sua força de trabalho sendo explorada à exaustão e tendo a manipulação de informação de um modo tão caótico e massivo que deixa essa população também conturbada e totalmente sem um norte para saber tomar as atitudes corretas. E isso acaba gerando traumas de guerra de ambos os lados, tanto de quem está na guerra com quem está contra essa guerra.
Envolve famílias, envolve amigos, envolve todo o entorno. Você tem muito uma dor de conflito muito bem retratada. E tudo isso vai levando até o brilhante discurso da morte da verdade, da Mon Mothma, que está inspirado na morte da verdade da Senadora Amidala, posicionando todo mundo efetivamente para esse cenário de guerra. E se tudo acabar em chamas? Vai queimar. Com muito fulgor. Andor é uma série muito boa em atuações. Os personagens dizem muito só com olhares e expressões dentro de uma cena ou de algo bem singelo que acontece. E isso vem muito pelo fato de a série ser protagonizada primordialmente por humanos. E isso a gente vai falar daqui a pouquinho porque é um dos pontos que pode estar gerando toda a divergência sobre a série. Ela é excelente para dramas autênticos, dramas humanos de verdade, coisas que a gente talvez visse permeando por Star Wars, mas não viu de fato o impacto disso em Star Wars, como por exemplo dependência química que a gente vê no caso da Bix, que leva também a um fator de dependência emocional dela. E é um ponto bem interessante, porque por mais que você ame a pessoa que você está dependendo emocionalmente, por mais que você queira sempre o bem dela, existe um momento que talvez você tenha que partir essa relação e ter um distanciamento para você mesmo crescer pessoalmente. E isso é muito doloroso quando você chega nesse ponto de conclusão, mas é um ponto necessário e acaba invariavelmente gerando dor tanto nela por ter de recomeçar de novo, quanto no Cassian de ter uma perda tão repentina que poderia não acontecer simplesmente. Mas é um reflexo também de todo o movimento que o Cassian fez ao longo da série toda, porque ele sempre vai movido em cada quest, em cada situação, em cada atitude que ele tem que tomar, através dos seus instintos. Ele sempre vai buscando fazer o que ele acha correto para a situação. E ao longo dos episódios ele balança muito entre o seu bem e o bem de todos para resolver as coisas. E isso é muito importante porque vai aquecendo a chama da resistência, a chama da aliança rebelde, não só nele, mas em todo mundo que está à sua volta. Mas aquece tanto para o bem quanto para o mal, tanto dentro da história quanto fora da história, mas essa parte a gente fala daqui a pouquinho. Eu digo que aquece porque a gente traz, por exemplo, a personagem da Dedra, que tá em constante busca e tentando entender o que tá acontecendo, mas que ao mesmo tempo ela faz essa busca no limite de coisas que ela pode se sentir confortável, digamos assim. Ela tá sempre num cenário onde é conveniente para ela, onde ali naquele espaço controlado ali, tá tudo ok para mim. Só que ela não tem noção da consequência dos atos, além daquele limite que ela mesma se pôs. Tanto que ela fica atônita quando a realidade bate a porta dela, como por exemplo a gente vê a reação dela ao ver toda a destruição de Gornan e do povo de Gornan, coisa que ela não estava acostumada por estar nessa redominha dela, que foi só penetrada talvez pelo Syril, que é um personagem que também tem uma questão de redoma, questão de estar vedado à realidade, só que num outro aspecto. Porque ele vive vendado, mas está tentando sempre tentar enxergar além dessa questão que ele não consegue. E ele não entende muito bem o que ele está vendo lá no fundo. Porque ele vive um entorno caótico e familiar que não deixa ele viver em paz sem uma culpa cristã, com aspas gigantescas. Que é algo que ele até usou a favor de ter um affair com a Dedra, mas que continua deixando ele em posição subserviente a todo momento de sua existência, por conta de não se achar talvez digno de dar um passo além nas coisas. E isso deixava ele sempre num espaço bem estável, de nunca estar confortável, assim como a Vel, diferente do Syril, escolheu estar nesse espaço de desconforto. Mas porque ela, vamos dizer assim, se sentia muito orgulhosa dos momentos que davam certo as coisas na vida dela, ou quando ela fazia as coisas acontecer na vida dela em prol da resistência, como o sucesso nos contrabandos que ela fazia e viver o amor todo ali, só que ter no meio dessa questão que pra ela banal, se tornar algo gigantesco e trágico dentro dessa banalidade que foi a morte da sua amada. Porque ela perde a Cintra nessa banalidade e ela tenta se entender para seguir em frente novamente, seguindo honra e legado, mas ao mesmo tempo com dor e vazio, porque ela não se preocupou em se construir sozinha. Ela sempre quis fazer isso, mas sentindo falta de alguém. Até certo ponto semelhante, mas com uma grande distância do que a gente vê no caso do Sol Guerreira, que teve essa perda no começo, uma coisa que nem
Andor mostra, que é lá no Clone Wars, mas que fez ele virar um tanto quanto rebelde num segundo grau, mais até reacionário do que os rebeldes, fazendo a sua própria justiça, a sua própria rebeldia, aflorar e contagiar todos à sua volta. Chegando até a pontos de loucura e pontos de não volta muito caóticos que a gente vai descambar lá no Rogue One, mas que em certo momento ele entende que, poxa, essa luta que eu lutei sozinho, talvez agora eu possa agregar algumas pessoas. E ao agregar algumas pessoas, alguns conceitos, melhor dizendo, ele entende que talvez assim poderia ser um desfecho legal, bacana, interessante para ele. Sabendo negociar um lugar confortável a ele, muito assim como o Luthen fez ao longo da série toda, dedicando uma vida inteira a uma dupla vida. E ele faz isso do espectro Robin Hood de tirar dos ricos e dar aos pobres, para dar ao futuro a esperança a toda uma geração que ele nem vai conhecer, mas que ele vê muito na figura da Cleia, que é a sua assistente, palpa toda a obra, e que ele enxerga que pode construir um futuro legal para que ela possa ter um futuro melhor do que ele teve no seu presente, em busca da dignidade, assim como a Mon Mothma sempre busca essa dignidade e para isso até sacrifica a sua própria dignidade, tanto na política ou no trabalho, quanto na sua vida pessoal, onde tem que se submeter a várias coisas que com certeza ela não queria, em prol de um futuro não para ela, mas para todo mundo que ela representa ali, que fez ela comprometer toda uma vida de luxo até levar uma vida de luta constante. E é nesse ponto que a minha crise começa. E começa porque a alta sociedade Star Wars usar roupas da Disney, roupas de clássicos assim, meio até europeias assim, para demonstrar que eles são da alta sociedade, meio que me desloca um pouco de Star Wars, bem em questão estética mesmo, não tem muito o que eu falar aqui. E eu até digo, não faria mal ter isso em Star Wars para dar um contexto, mas se passa tanto tempo nesses núcleos de deslocados assim da luta talvez mais rasteira da coisa, que eu me sentia desconectado em vários momentos. Eu via valor, mas não via Star Wars, e daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso. E eu já reclamei bastante das questões estéticas, quando eu falei lá de Acolyte, que vai ter um card aqui também, ou no final, ou aqui na descrição para você ver. Mas Endor, ao mesmo tempo que traz isso, traz a solução disso, porque tirando essa parte da High Society, da alta cúpula ali, todo mundo tinha uma estética, um figurino tanto de roupa quanto à sua volta, que fazia total sentido. Todo esse núcleo de Star Wars envolvendo Cassian Andor na série funcionou, logicamente quando ele não estava nesse núcleo ali, por exemplo lá em Gorman. Funcionou até na plantação de trigo, que na verdade não é plantação de trigo, porque o planeta se chama Minaral, que é esse tipo de brincadeira, de linguagem que a gente acha que tem um brasileiro lá, mas que faz parte de toda a magia de Star Wars acontecer pra gente. Que você vê algo, pensa que esse algo é óbvio, mas depois ele te dá uma explicação que não é tão óbvia, mas que você entende porque meio que faz parte de tudo, aquela coisa que parece que é, mas não é, mas é ao mesmo tempo. Porém, mesmo com esse maneirismo, mesmo com a chuva de referências ligada a todo o universo Star Wars, ainda a minha força ficou perturbada ao tentar achar um equilíbrio meu sobre o que eu pensava ou não de Endor. E esse equilíbrio acabou afetando a minha avaliação de Endor como uma obra Star Wars. Uma coisa que não pode faltar aqui também é o seu like, a sua inscrição, para ajudar a gente a fazer um conteúdo mais legal, mais bacana e trazer mais reflexões para vocês, assim como a gente está fazendo de Endor aqui, para várias coisas que a gente conversa aqui bastante também. A sua opinião, o seu like, ajuda a gente a produzir um conteúdo mais legal, mais refinado, mais assertivo, que faça sentido no lore do que você consome aqui na internet. E ajuda a gente a produzir melhor e mais, e te dá um entretenimento, reflexões importantes para o seu dia a dia, assim como reflexões que Endor traz pra gente tanto dentro quanto fora da tela. Porque dentro da tela, Endor tem algumas questões que me incomodam e que pode soar bobas para alguns, mas que talvez pro modo como eu entendi Star Wars façam algum sentido. Eu sei que eu tô falando totalmente de mim aqui, tô sendo quase ególatra ao trazer essa pauta para vocês, mas é que ao mesmo tempo é um diálogo que eu tenho
pra vocês também comentar o que eu posso estar viajando na maionese. Porque uma coisa que me pegou muito em Andor é que não tem tantas criaturas envoltas na série. Você tem humanos e tem um pouco de droids, mas você não tem, digamos, alienígenas. Todo mundo é alienígena em Star Wars. E nem criaturas humanoides compondo o lore principal da série. Isso me incomoda porque a rebelião não foi só construída pelas criaturas humanas, pelos seres humanos em Star Wars. Eu entendo quando você usa só humanos no Império, por conta de que faz uma analogia à raça ariana, ao fascismo e todos os nazismo e todas as coisas que a gente não pode falar que o YouTube corta o alcance da gente. Mas isso ser também uma constante na resistência, nos, vamos colocar assim, urbanos ali que envolvem todos os planetas, não ter tantas criaturas não humanas, me incomodou um pouco. Isso soa pra mim como tirar um pouco da magia de Star Wars. De que na hora importante, na hora que tem que fazer acontecer, não ter essas criaturas. E eu não tenho a confirmação, mas eu tenho a convicção que na formação da Aliança Rebelde, nesse momento tão drástico assim, da guerra, teve não só criaturas humanas, mas todo tipo de alienígena ou humanoide ali compondo esse momento. Porém, perante até esse comentário, eu faço uma ressalva de que talvez tenha sido uma escolha criativa pelo fato de que trazer esse tipo de criatura poderia tirar um pouco do peso da carga dramática a ter que lidar com atuações de não-humanos para dramas humanos. Mas ao mesmo tempo já faço o contraponto disso porque o próprio Star Wars já mostrou recentemente como fazer isso bem. A gente tem a figura da Hera em Ahsoka, que era uma Twi'lek verde e que não se demonstrava ser uma figura infantilizada ou de pouca expressão, ou que não conversava com temas sérios dentro de um Lord Star Wars. E até falando em Ahsoka, outro ponto relevante que é essa questão da não presença da magia da força tão latente em Andor. E que até faz sentido porque isso ajuda a solidificar as motivações dos humanos perante todo um cenário de injustiça com eles e distancia um pouco dessa questão de, apesar deles seguirem, segundo a doutrina, apenas por bom senso, os caminhos da força e tudo que é ligado ao que o caminho Jedi prega pra gente. Note que eu até agora não falei que o problema é não ter Jedi em Andor, porque isso de fato não é problema algum. E talvez outra coisa que sirva para explicar esse sentimento meu é que, tá certo, a série chama Andor e tudo que a gente vê na narrativa da série passa pela mão do Cassian Andor. Só que dentro até do próprio Rogue One, a gente tem figuras que foram relevantes para tudo dar certo e que não são o Cassian Andor e que eu vejo que poderia não, tipo, participar, até porque eles só se conheceram naquele momento final, mas de ter menções ou alguns lampejos ligados a eles assim, e que demonstrassem uma relevância na construção de toda essa narrativa do próprio Cassian, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é bem importante pro final, pra chama da resistência. O que me leva a crer que talvez o grande problema de Andor esteja em mim, por essa série de fatores que eu citei aqui não fazer sentido pra mim como concepção de Star Wars. Só que sem dúvida faz um sentido gigantesco quando é uma obra que mostra as complexidades e as dores de um povo oprimido buscando a sua redenção. Esse ponto, esse marco de Andor, ninguém pode colocar para o escanteio, porque é algo muito cristalino e muito bonito de você ver, de você vivenciar e de você sentir. Eu poderia vir aqui fazer o vídeo inteiro só focado nesses fatores que me incomodam, expandir para vocês ele por que eles me incomodam, mas não seria justo eu fazer isso com Andor, porque o que Andor tem a dizer para todo mundo que assiste é muito mais precioso do que isso. Mas tem uma coisa que foi muito bem construída dentro de Andor, é toda essa construção do discurso da Aliança Rebelde. A construção do manifesto da Aliança Rebelde passa pelas dores que o Andor vivenciou e que ele viu nos seus dilemas, nas suas lutas, nas suas glórias e principalmente nas suas dores. Nas dores e desejos de todo um povo que vivenciou algo muito trágico para eles. Bem-vinda, rebelião. Andor não é uma obra que me fascina como Star Wars, mas é uma obra que tem muito mais da essência de como seria viver em Star Wars de um modo mais real, que é a máxima que eu já disse algumas vezes, que se eu não me engano foi o Robert Kirkman que citou, sobre o dilema de você viver num apocalipse zumbi.
Porque a gente tá no apocalipse zumbi, todo mundo se imagina como se fosse a Ellie e o Joe no The Last of Us, ou como se fosse o Rick e os personagens fodões do The Walking Dead, se preparado com mantimento e armamento pra matar zumbi e tudo mais, tal assim. Mas que na realidade todos nós seríamos como o George Costanza de Seinfeld, que seriam totalmente medíocres, mesquinhos e que ao lutar para sobreviver morreria de uma forma totalmente patética. Mas voltando a esse ponto da fascinação, talvez não tenha vindo para mim ainda porque não era o momento. Talvez esse momento ia se concretizar lá no Rogue One, que foi onde sim eu tive a fascinação nesse, vamos colocar assim, universo urbano de Star Wars que Andor apresenta pra gente. Principalmente quando entram na história a figura do Chirrut e do Baze, pois ele entra meio que a magia do sensitivo à força dentro da história, que talvez fosse mais palpável pra mim. Mas, fechado esse ponto de terapia meu aqui, Andor foi uma série pouco comentada por aí. Mas por que ela foi pouco comentada? E tem alguns motivos que posso tentar trazer pra vocês aqui pra gente tentar entender. Talvez a gente viver tempos sombrios, sociopolíticos bem complexos, e as pessoas não entenderem muito bem e ficar em crise de identidade com Star Wars. Caiu uma ficha aí, né? Talvez por ser um Star Wars mais adulto, isso não foi muito bem vendido pra galera. Ou talvez não souberam vender um Star Wars adulto pra quem não é criança. E nesse ponto a gente coloca também o marketing da Disney pra soltar as coisas de Star Wars. O jeito que foi lançado o Andor faz sentido, porque são 3 episódios semanais. E esses 3 episódios contam um arco. Só que talvez vender a série assim seja mais cansativo para quem se acostumou a ver o episódio semanal. E isso reduziu, sei lá, de 12 semanas para 4. Toda a jornada de Andor e digamos que não deu tempo de se esticar os debates e de se deixar a série mais em evidência. Mas também não posso deixar de falar do famoso ranço retroativo que provavelmente Andor sofreu, que a gente citou muito quando falou de Skeleton Crew e Acolyte, e que pode ser um fator, mas a verdade é que eu queria que Andor mexesse comigo assim como Ruptura mexeu. Mas o que importa é você se divertir com a gente, refletir e levar as questões de Andor pra frente, assim como nós fizemos aqui com vocês. Então, muito obrigado por ter assistido, curta, compartilhe, favorite, se inscreva e até o próximo analisador.